Radiações eletromagnéticas. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. As radiações eletromagnéticas, elas super estão no nosso cotidiano. Seja na comunicação, tratamentos ou exames médicos, internet, rádio, TV, tudo isso está usando a radiação eletromagnética. Mas aí você já pergunta, o que é? O que são as radiações eletromagnéticas? São ondas que estão se propagando na Terra e no espaço e que o ser humano descobriu e aproveitou disso para diferentes usos. Você fala assim, ondas? Como assim ondas? Não estou vendo nada assim. Essas ondas, por isso que a gente fala que elas são eletromagnéticas. Elas estão promovendo uma agitação, uma movimentação, uma ondulação? Sim. Mas o campo dessa oscilação é no campo da eletricidade e do magnetismo. Sabe o ímã? Gente, eu não estou vendo, mas eles estão se atraindo, estão se repelindo. Pois é o magnetismo. Então, quando uniu-se os estudos da eletricidade e do magnetismo, chegou-se a algumas conclusões a respeito dessas ondas. Então, vamos à definição. Ondas que se propagam no vácuo, então mesmo lá no espaço, no ar, com uma velocidade muito grande, altíssima velocidade. Que velocidade é essa? A famosa velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Então, é muito rápido. Elas resultam da liberação das fontes de energias elétricas e magnéticas e estão espalhadas por todo o planeta e pelo espaço. Agora, elas são perigosas? São tranquilas? Como é que é isso? Essas ondas, não falei, então elas formam ondas, elas se movimentam aí tanto no vácuo quanto no espaço. Então, mesmo onde não tem, tanto no vácuo quanto no espaço, é ótimo. Tanto no vácuo, lá no espaço, quanto aqui na Terra, onde tem ar, onde tem atmosfera. E elas estão se movimentando e essas ondas, elas têm uma característica. Elas vão ter uma frequência, aqui representada por esse azulzinho. O que é a frequência? É o número de oscilação, o quanto que ela oscila. E essa onda, tem lá uma onda do mar, né? Olha aqui, eu fiz uma imagem aqui de uma onda. Ela pode ter um comprimento. Então, repare, algumas o comprimento dela é bem largão e algumas ondas, olha aqui, o comprimento dela é estreitinho. Então, a gente acaba classificando essas ondas dessa forma, pela frequência e pelo comprimento. Aí você repare que eu vou ter aqui as chamadas ondas baixas, você vê que a frequência não é tanta, olha só, são ondas longas, ondas grandes, frequência baixa e um comprimento bem grandão. Eu vou ter aí ondas de rádio, micro-ondas. Repare que eu estou tendo um aumento dessa frequência e o comprimento da onda está ficando mais estreitinho. Infravermelho, luz visível, ultravioleta, até que eu chego na radiação gama. Radiação perigosíssima. Repare, olha isso. Eu tenho um comprimento estreitinho e muita frequência. O que isso vai influenciar para a gente, para os seres? As radiações ondas, as que têm aí uma baixa frequência, ondas de comprimento maior, a gente classifica elas como radiação não ionizante. Por quê? Porque o grau de agitação não é tão grande. Então, ela não agita a ponto de arrancar elétrons, arrancar moléculas dos seres vivos, causando danos a eles. Então, são as que a gente vai conviver. Rádio, ondas de TV, como é que chega essa informação para a gente? São ondas, a chamada radiofrequência. Tá aí, não é algo perigoso para a sua saúde. O próprio sinal de Wi-Fi, um Bluetooth, infravermelho que a gente usa até para controle de televisão. Agora, as que têm uma frequência maior e um comprimento menor, elas são as chamadas ionizantes. Essa frequência ela é tão intensa e quanto maior a frequência, maior o dano. Então, comparativamente, uma ultravioleta ela vai causar danos? Sim, mas uma radiação gama, que a frequência é muito maior, o dano é maior. Então, você entendeu a diferença entre uma radiação não ionizante, de baixa frequência, de baixa energia, não vai causar danos aos seres vivos, e a radiação ionizante. Muita frequência, muita energia, isso provoca um desprendimento dos elétrons, dos átomos nos seres vivos e vão causar danos. Assim, tá, entendi a classificação. Então, não ionizantes para cá, ionizantes para lá,
Mas vamos reparar nos usos que a gente faz dessas radiações? Ondas baixas. As ondas baixas, elas são usadas na comunicação e, inclusive, uma atenção especial no uso militar e nas comunicações dentro da água. Assim, ué? As ondas longas, elas têm essa característica. Esse longo comprimento, elas se dispersam bem na água. Então, são usadas, por exemplo, para comunicação submarina. Algumas comunicações de rádio, elas são utilizadas por essa via. As ondas longas, chamadas ondas baixas. As mega populares no nosso dia a dia são as chamadas ondas de rádio ou radiofrequência, que são as que a gente usa para ouvir rádio, as frequências de rádio FM e AM que a gente usa para assistir TV, chegar as informações das torres de transmissão até a nossa casa, fora aí o tão amado e cotidiano Wi-Fi. São ondas com comprimento um pouco menor, porém elas são retidas. Algumas barreiras, elas impedem o transporte delas. Então, você já deve ter percebido, você está num cômodo, fala, gente, o Wi-Fi não está pegando aqui. Você pode estar numa distância que essas ondas estão sendo emitidas, porém elas não estão conseguindo chegar até você. Mesma coisa, uma TV, você está andando lá de carro, está num rádio, fala, perdi, a estação não está pegando. A onda não está chegando até você. TV, tem pessoas que moram em prédios, locais muito fechados, não consegue chegar naturalmente a onda lá da torre de transmissão até ali o seu dispositivo, sua TV. O que se faz então? Eu coloco uma antena. A antena vai então captar, venha para cá, capta e leva. Então, são aí ondas bastante do nosso cotidiano. Micro-ondas, pequenas ondas, micro-ondas, elas têm uma característica que elas promovem um agito especial nas moléculas de água. Então, o ser humano, espertinho como é, usou então para aquecer o alimento. Já percebeu que certos alimentos que você aquece no micro-ondas, né, no aparelho lá, fica meio ressecado se você deixar muito tempo? Porque esse tipo de onda é a agitação que ele promove nas moléculas de água. Então, se você deixar muito tempo, acaba ressecando o alimento, porque é a água que está sendo agitada. E se eu botar uma coisa que não tem água? Aí vai dar ruim. Pode ter explosão, pode incendiar, por isso tem uma série de coisas que você não pode colocar no aparelho micro-ondas. Por exemplo, alumínio. Avançando um pouquinho mais, a gente chega nas famosas infravermelho. O infravermelho a gente usa, por exemplo, no controle de TV. Facilmente você vê que se tiver alguma coisa no meio, não rola a conexão. Então você vê que é uma onda que ela tem uma limitação de barreira significativa, mas o que você não sabe é que todos nós emitimos a radiação infravermelha. A radiação infravermelha ela é emitida no calor. Então, como eu e você estamos aí liberando, transferindo esse calor de um para o outro, você coloca, poxa, eu estou quente, há uma agitação nas suas moléculas. Então, por exemplo, existem câmeras com infravermelho, que elas conseguem observar áreas mais quentes, áreas mais frias dos seres vivos, emissão de calor. E a gente usa isso também de alguns aparelhos, algumas utilidades, que é essa infravermelho. Outra de todas essas ondas que a gente falou agora, uma visível. Enfim, quem é ela? A luz. O que seria da nossa visão sem a luz? A luz, ela é uma radiação eletromagnética. Está vindo lá do Sol para cá, ou luz artificial. Ela é a chamada luz visível. Há uma faixa que consegue sensibilizar a vista humana de forma a produzir aí as imagens. Então você repare, a luz visível, ela tem diferentes frequências, o que estimula nos dando a imagem diferentes cores. Abaixo do vermelho, que é que tem uma frequência aí um pouquinho menor, a gente chama de infravermelho. Infravermelho não dá para ver. A luz visível, eu estou vendo. E quando eu passo disso, eu chego então na ultravioleta. O violeta está aqui, ó, a cor. Passei da violeta, eu tenho a ultravioleta. Enxergamos a ultravioleta? Não. Pode ser danosa? Muito danosa. Você já ouviu falar, já aprendeu que certos horários não é interessante e nem pode se expor muito tempo ao sol. Por quê? Por conta da alta liberação solar da radiação UV, ultravioleta. É aquela quando você compra o protetor solar? Está escrito lá que protege dos raios UVA e UVB. Quem são eles? É a ultravioleta. Tem sua importância? Tem. Na nossa pele vai estimular
a produção de melanina, de vitamina, porém, em excesso pode levar a queimadura, envelhecimento da pele. Então, há um cuidado. Então, você repare que a ultravioleta já está na categoria de radiação ionizante. Ah, então não posso pegar sol. Imagina, claro que você pode, precisa, todos nós. Mas a intensidade, o horário, afinal, é uma radiação ionizante. Por isso a gente usa o protetor solar, para nos proteger do dano. Afinal, repare, olha a frequência, já está bem maior. Chego então no raio-x, a frequência é muito maior. Você com certeza já fez um exame de raio-x na sua vida alguma vez. Ela consegue, essa radiação ela é emitida e ela consegue ser retida nas superfícies sólidas. A gente usa, por exemplo, para fazer exames ósseos, verificar se teve alguma fratura, ou verificar como está o seu pulmão, se tem uma secreção excessiva, identificar, por exemplo, uma pneumonia. Algumas utilidades para esse raio-x. É uma radiação, então tem que ter muito cuidado. O profissional que trabalha com isso não pode se expor, tem que ter todo um cuidado, porque é uma radiação com potencial cancerígeno. Afinal, ela carrega muita energia, ela pode destruir moléculas, roubar elétrons e vai causar danos aos seres vivos. E a gente chega nela, na toda perigosa radiação gama. Altíssima frequência, comprimento de onda, ó, pequenininho. Essa radiação é que é perigosa. No Brasil, tivemos um grande acidente com radiação em 1987, que deixa as marcas lá em Goiânia até hoje. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas desenvolveram síndromes de radiação, queimaduras, câncer a partir daí. E um dos maiores acidentes do mundo foi o acidente de Chernobyl, onde uma usina nuclear sofreu uma explosão. Essa radiação ela começa a se propagar e causa danos por muitos e muitos e muitos anos. Afinal, ela consegue de fato lesionar tecidos e romper, por exemplo, com as células. Por isso, ela é muito, muito danosa. A gente consegue fazer utilidades úteis dela, porém, tem que se ter muitíssimo cuidado. Entendeu? As radiações eletromagnéticas, as suas características e a importância? Então, a gente fecha a nossa aula de hoje. Tchauzinho!